Bom, pessoal, então, seguindo na propagação de erros em topografia e geodésia, aula 2, de ajustamento 1, agora a gente vai ver, então, alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo, um profissional determinou as coordenadas de um vértice de divisa de imóvel rural por meio de posicionamento RTK em relação a uma estação base. Então, esse profissional tinha uma estação base, né, ponto de coordenadas conhecidas, né, como no exemplo dessa figura, determinado pelo PPP, posicionamento por ponto preciso, né, previamente. E aí, dispondo do receptor rover, né, sobre o vértice de divisa, ele determinou a sua posição por meio aqui do vetor RTK fornecido no posicionamento GNSS. Bom, as precisões fornecidas pelo software da controladora na RTK foram, né, então aqui a gente tem uma captura da tela, né, do software que ele utilizou, da controladora em campo. Então, o sigma na latitude φ, 39 milímetros, o sigma na longitude lambda, 32 milímetros, e o sigma na altitude elipsoidal Hzinho, 53 milímetros, com uma distância ao receptor base aí de aproximadamente 25,5 quilômetros. Né? Então, valores aí da ordem de 3, 4, 5 centímetros de precisão. Então, essas são as precisões do RTK, né? Então, do vetor, base e rover. Vou adicionar o marcador aqui. Então, a precisão relativa aqui do receptor base ao receptor rover. Bom, só que o próprio ponto base, ele já possui as suas incertezas posicionais, né, do posicionamento prévio GNSS realizado. Nesse caso foi o PPP, posicionamento por ponto preciso, pelo serviço do IBGE. Então aqui a gente também tem uma captura, né, do relatório do IBGE PPP, onde a gente tem as coordenadas, né, latitude, longitude, altitude geométrica ou elipsoidal do ponto base, mas o que nos interessa aqui particularmente são esses valores, os sigmas, né, ou desvios padrões. Né. No caso do IBGE PPP, ele informa um sigma com 95% de confiança. Então, ou seja, né, na verdade, seriam 2 sigmas, né, em relação ao desvio padrão convencional, né, 2 desvios padrões, o intervalo. A gente já viu que um desvio padrão tem o nível de confiança de mais ou menos 68%. 2 desvios padrões têm o nível de confiança de mais ou menos 95%. Então, esses valores que o IBGE PPP fornece, né, na realidade, são 2 vezes o valor do desvio padrão. Então, com um nível de confiança de 2 sigmas, ao invés de um sigma só. Então, a precisão, o desvio padrão do ponto base na latitude é 25 milímetros, né, 50/2. Na longitude, 41 milímetros, né, 82/2. E na altitude elipsoidal, 66 milímetros, né, então 132/2. Bom, com base então nas precisões do RTK e da estação base, calcule as precisões ou desvios padrões das coordenadas do vértice de divisa, que deverão ser informadas no processo de georreferenciamento de imóvel rural. Né? Então, esse ponto de divisa levantado, ele vai ter que ter tanto as suas coordenadas quanto as suas precisões, né, informadas lá no processo de georreferenciamento junto ao INCRA. Bom, no caso então do RTK, a posição do rover, né, ela é a posição do ponto base mais a componente correspondente do vetor. Né? Então, nesse exemplo, vamos supor que aqui está o nosso ponto base, aqui está o nosso ponto rover, e o nosso sistema de coordenadas está orientado dessa forma. Né? Então, aqui é o eixo lambda da longitude, o eixo φ da latitude, e o eixo Hzinho da altitude elipsoidal. Então, a posição do rover na latitude, né, a latitude do rover é a latitude do ponto base mais o delta φ. Né, então, mais a componente φ
do vetor RTK. A longitude do rover, né, então lambda, então ao longo desse eixo, é a longitude do ponto base mais o delta lambda, né, então mais a componente do vetor RTK na longitude. E a altitude elipsoidal, hzinho minúsculo do rover, vale a altitude elipsoidal do ponto base mais o delta hzinho, né, então mais a componente da altitude elipsoidal do vetor RTK. Bom, nesse caso, então, a propagação de erros é a mais simples possível, né? Então, a precisão do rover, o sigma do rover na latitude, vale raiz quadrada, né? Então, estou tirando, aqui nós temos a variância, né, na fórmula original, passando para o outro lado nós temos a raiz. Da variância na latitude do ponto base, mais a variância da latitude no vetor RTK. Porque aqui no caso a derivada em relação ao φ da base é 1 e a derivada em relação ao ΔΦ da RTK é 1. Então fica 1 mais 1 aqui. E análogo para a longitude do rover e para a altitude elipsoidal do rover. Essas derivadas parciais, né, então elas, claro, elas vêm lá do cálculo diferencial integral, enfim. Como nem todo mundo tem formação em engenharia, né, na pós-graduação, pode ter alunos, por exemplo, da geografia, não é o objetivo aqui da disciplina, tá? Então essas derivadas, nos exemplos, elas vão ser fornecidas prontas, e nos trabalhos vocês também vão ter acesso a essas derivadas prontas, né, e demais exercícios, enfim. Então a finalidade aqui não são as derivadas parciais, né, fazer o cálculo das derivadas parciais, elas já vão ser fornecidas prontas aí para nós nos exercícios. Mas para quem tem interesse, enfim, quem é da engenharia e deseja, de repente, fazer a propagação na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, em um problema ainda não abordado, enfim, aí pode recorrer àquela fórmula geral lá de fazer as derivadas para cada observação. Bom, nesse caso, então, para a latitude do rover, né, o sigma da sua latitude, a gente vai somar o 25 ao quadrado da base mais o 39 ao quadrado do vetor RTK e extrair a raiz. Vai resultar em 46 milímetros. Né, vocês podem fazer aí na calculadora até para checar. Né. O sigma do rover na longitude vai ser o 82 sobre 2 da base, né, o 41 da base ao quadrado, mais o 32 ao quadrado da RTK. Soma tira raiz, 52 milímetros. E o sigma hzinho na altitude elipsoidal do rover vai ser o sigma hzinho da base, então no caso 66 ao quadrado, mais o sigma hzinho da RTK, 53 ao quadrado. Soma ambos, né, tira a raiz, vai resultar em 85 milímetros. Então notem que a precisão do ponto rover, né, dependendo também da precisão do ponto base, ela é significativamente pior, né, do que a precisão apenas do vetor RTK. Então na latitude a precisão do vetor RTK é 39 milímetros. Mas considerando que a base também tem uma precisão de 25 milímetros, né, esse valor vai para 46 na resultante. Na longitude do vetor RTK, 32 milímetros, combinando com 41 da base, esse valor já salta para 52 milímetros. E na altitude elipsoidal, 53 milímetros no vetor RTK, combinando com 66 milímetros da base, salta para 85 milímetros, né, a precisão da altitude do rover. Então esses são os valores mais realistas, né, vamos assim dizer, das precisões do ponto rover, que devem ser informadas aí no processo de georreferenciamento do imóvel rural, tá? Considerando não apenas a incerteza do vetor RTK, mas também as precisões do ponto base. E se nós fôssemos ser ainda mais rigorosos, né, nós deveríamos considerar ainda o erro na altura da base, né, porque essa base, né, vai ser medida com uma trena, a sua altura, a altura da antena aqui. Então a gente deveria, a rigor, considerar o erro da altura da antena do ponto base
no cálculo ali da altitude elipsoidal do ponto rover. Esse ponto base, né, ele vai ser instalado ali com base nivelante, prumo óptico, enfim, em relação ao ponto conhecido. Eu também vou ter um erro de centragem aqui do ponto base, né, em relação à sua posição reduzida ali no marco geodésico mesmo, né. Então, ao utilizar um prumo óptico, esse erro de centragem é da ordem de 1 milímetro por metro. Então, se a base tivesse, por exemplo, a 1,5 m de altura em relação ao marco, teríamos aí um erro de centragem da ordem de 1,5 mm. E tem ainda o erro da centragem do bastão. Claro que a gente vai assumir que, por exemplo, a gente está usando um bastão padrão lá que tem 2 metros de altura, e vamos assumir que não tem erro nessa altura especificada pelo fabricante. Né? Enfim. Então, assumindo que não há erro na altura do receptor rover no bastão, mas vai haver o erro da sua centragem no ponto, né, em função do nivelamento ali com a bolha circular, que é mais sensível, menos sensível do que a bolha tubular. Né. Então, no caso da centragem do bastão, esse erro não vai ser da ordem de 1 milímetro por metro, que é obtido com prumo óptico numa base nivelante, né? E sim vai ser da ordem de 2,3 milímetros por metro, que seria o erro obtido aí com o bastão com simplesmente uma bolha circular, né, sem base nivelante e prumo óptico. Então, 2 metros de altura, por exemplo, a gente estaria falando aí, que é o padrão, né, dos bastões, a gente estaria falando aí de 4,6 milímetros de erro de centragem. Nesse exemplo, vocês podem até fazer por curiosidade, né, não deve mudar os resultados. Por quê? Porque a gente já está trabalhando ali na casa do centímetro, né? 46 milímetros, 52 milímetros, 85 milímetros. Então, se a gente somar aqui um 2 ao quadrado, um 1,5 ao quadrado, um 4,6 ao quadrado, não vai fazer muita diferença. Mas se a gente estivesse trabalhando com um posicionamento GNSS de alta precisão, posicionamento relativo estático pós-processado de longa duração, que aí a gente tem precisões ali na casa dos milímetros, né? Aí essa negligência dos erros das alturas das antenas e das centragens das antenas pode ser bastante significativo para a precisão final. Então, por exemplo, ao invés de ser 4, 5 milímetros, ela pode ser lá 8, 9 milímetros, né, fazendo a propagação adequadamente, enfim. Então, no caso geral, também tem a atenção, né, com a questão da altura da base e da centragem da base. E a centragem do bastão também. Porque os softwares, como a gente viu aqui, né, em geral, os softwares GNSS vão fornecer apenas a precisão do ponto base e a precisão do vetor GNSS, seja RTK, seja relativo estático pós-processado. Então, as ocupações, o erro das ocupações, altura e centragem, aí é o usuário mesmo que tem que fazer a propagação adequada. Bom, segundo exemplo, então um profissional necessita implantar uma nova RN, uma nova referência de nível, para a rede altimétrica de um município. A RN não pode apresentar desvio padrão superior a 1 centímetro, então mais ou menos 10 milímetros. Né? Então ele tem que implantar lá um novo marco de RN, um marco de concreto, enfim, com altitude conhecida para a rede altimétrica do município, dentro dessa especificação, né? Então, a precisão da altitude desse RN não pode exceder 10 milímetros. Bom, ele vai fazer duplo nivelamento e ele vai partir de uma RN já existente no município. Essa RN já existente, ela tem uma precisão de 4,4 milímetros, né, na sua altitude. Ao todo, ele vai ter que fazer 5 lances de nivelamento com cerca de 100 metros de distância cada um. Por quê? Porque o novo RN que ele quer implantar está nessa posição, né? Mas devido a obstáculos aqui do município, construções, enfim, ele vai ter que fazer esse percurso com mais ou menos aí 5 lances de 100 metros cada. Bom, se ele vai utilizar um nível digital do fabricante Leica, modelo Sprinter, ele consegue atender essa precisão final? É possível atender, então, essa precisão final exigida de mais ou menos 10 milímetros? Então, tem que considerar que ele vai partir do RN que já tem uma precisão de 4,4 milímetros e vai fazer
5 lances de nivelamento, ré e vante, de 100 metros de distância cada. E aí lá no final ele consegue atender os 10 milímetros de precisão pré-estipulada? Então, essa é a pergunta dessa questão. Bom, primeira coisa, uma breve revisão do nivelamento geométrico, né? Então, a gente tem ali a superfície topográfica e a gente instala o nível, mais ou menos, né, a equidistância do nosso vértice de ré e do nosso vértice levante. Bom, as nossas altitudes, tanto da vante, Hzão, quanto da ré, que vai ser, no caso, vamos assumir que a nossa ré é o Rn, né, então Hzão da Rn, elas vão estar vinculadas aí a um referencial altimétrico, um datum altimétrico, né, onde nesse referencial, nessa superfície, a altitude valeria 0. Aí nós posicionamos uma mira no vértice de ré e fazemos a leitura na ré. Pode ser tanto nessa forma analógica, né, ótica, enfim, o operador fazendo a leitura, quanto utilizando um código de barras, enfim. E aí nós vamos ter a chamada LR, leitura a ré. Depois nós posicionamos uma mira no vértice de vante e da mesma maneira, né, a gente faz aí a leitura avante. Então temos essa leitura. Então o valor que foi lido na graduação da mira, seja com código de barras, seja na leitura ótica. Bom, dessa figurinha, a gente consegue extrair que o desnível dn, ou seja, a diferença de nível entre esse ponto de vante e o vértice de ré, vale a leitura na ré menos a leitura na vante. Então, a leitura na ré, em verde, menos a leitura na vante, em azul, nos fornece justamente o dn, a diferença de nível, em vermelho, entre os pontos de ré e vante, né, da ré para a vante. Bom, então a altitude do meu ponto de vante, o Hzão, vai ser a altitude da minha ré, né, então o H do Rn, mais esse desnível, que foi obtido pela ré menos a vante. Então, somando o desnível dn, a altitude conhecida do Rn de partida, eu tenho o Hzão da vante, do ponto visado. Então, também, a propagação de erros, no caso também bem simples, né? O sigma do H, da altitude do ponto visado, vai valer o sigma do Rn ao quadrado, então a variância do Rn, mais o sigma do dn ao quadrado, então mais a variância do desnível. Então, desvio padrão do Rn ao quadrado, mais o desvio padrão do desnível. Raiz dessa soma. Mas o desnível, ele foi obtido por uma leitura na ré e uma leitura na vante. Então, a precisão do desnível, o desvio padrão do desnível, vale a precisão da leitura na ré ao quadrado, mais a precisão da leitura na vante ao quadrado. Né? Então, o desnível é a resultante das duas leituras, né? Então depende da incerteza na leitura na ré e da incerteza na leitura na vante. Bom, a gente pode considerar que a distância divisada a ré e a vante foi praticamente a mesma, né? Então, visadas equidistantes. Então, a gente pode assumir primeiro que a precisão da leitura na ré é igual à precisão da leitura na vante. E que essas precisões, elas são obtidas em função do equipamento. E, claro, da distância. Então, quanto maior for a distância, maior vai ser a incerteza na leitura do desnível. Porque mais longe vai estar a mira, mais difícil vai ser fazer a leitura ali da sua graduação. Seja no modo ótico, né, seja com o código de barras. Então, essas precisões vão depender de um K, que é uma constante nominal do equipamento, né? Então depende da precisão do equipamento, e da distância divisada, né? Então, o DH, a distância horizontal divisada. Assumindo, então, que a distância a ré e a distância avante é igual, então, essa expressão para o sigma dn, né, vai valer 2 vezes o sigma de uma leitura simples, né, seja a ré ou avante. Ou seja, 2 vezes o KDH ao quadrado. Né? Então, a precisão aqui da leitura
é a constante K do equipamento vezes a distância divisada. 2 vezes a ré avante. Então, K vezes dH ao quadrado multiplicado por 2. Bom, para esse modelo de equipamento, constando o manual do fabricante, né, ele informa que para uma visada de 30 metros, né, então a 30 metros de distância, a precisão na leitura do desnível, no modo digital, né, com código de barras, é de 0,6 milímetros. Então a gente pode obter a constante K dividindo a incerteza da leitura pelo valor da distância daquela leitura. E aí a gente tem um termo adimensional, uma constante K, que a gente multiplica para qualquer distância e tem esse valor. Né? Então esse resultado, na verdade, é a constante K por metro, né? Para 1 metro. Então, nesse caso, 0,6 milímetros, então 0,0006 metros, dividido por 30 metros, né, a distância da visada. Então, nos dá um K aí de 0,00002, né, ou seja, 0,02 milímetros por metro. Então, essa é a precisão das leituras no código de barras, né, desse equipamento, uma leitura simples. Bom, nesse caso, a gente vai ter que fazer 5 lances de nivelamento, cada um com mais ou menos 100 metros de distância. Então, as nossas distâncias divisadas serão 50 metros, né, assumindo uma equidistância a ré e avante. Então, ao todo aí nós vamos fazer 10 distâncias de 10 visadas de 50 metros, né, 5 a ré, 5 avante. Bom, então, são 5 lances, e além disso é duplo nivelamento, né? Então a gente vai fazer os 5 lances na ida, por exemplo, e depois os 5 lances na volta, no contranivelamento. Então na nossa fórmula geral, ó, a gente vai ter o seguinte, sigma da altitude do Rn, sigma h, vai ser mais ou menos raiz do sigma do Rn ao quadrado mais o sigma do Dn ao quadrado. Quem é o sigma do Rn ao quadrado nesse caso? É o 4,4 milímetros, né? Então 0,0044 metros ao quadrado, que é a precisão da altitude do Rn de partida. Quem é o sigma do Dn? O sigma do desnível. Então a gente já viu que é 2 vezes a constante K, nesse caso 0,00002, vezes a distância divisada, vezes os 50 metros ao quadrado. Só que aparece um 5 aqui. Por que 5? Porque isso é para um lance apenas, né? Uma ré e uma avante. Como a gente vai fazer 5 vezes, então a gente tem que multiplicar por 5 esse termo. E aqui embaixo aparece um por 2, um dividido por 2. Por que aparece dividido por 2? Porque a gente vai fazer os 5 termos na ida, no nivelamento, e depois na volta, no contra. Então a gente divide por 2, duplo nivelamento. Lembra da aula passada, o teorema do limite central, o teorema central do limite, né, que as precisões ali vão melhorando na proporção de raiz de n, onde n é o número de medições. Né? Então, nesse caso, ó, raiz de 2, né, porque a gente tem um desnível total na ida e um desnível total na volta. Né? Então, essa ideia, se fosse triplo nivelamento, dividido por 3, e assim por diante. Né? Então, esse 2 vai acabar cortando com esse 2, né, vai ficar 5 vezes o 0,02 milímetros vezes 50 ao quadrado. Fazendo a conta, que vocês podem checar na calculadora aí de vocês também, a gente vai obter para o sigma da altitude ajustada, mais ou menos 0,0049 metros, ou seja, mais ou menos 4,9 milímetros. Só por curiosidade, né? Foi 4,4 milímetros do Rn mais 2,2 milímetros do desnível. Né? Então, todo esse termo aqui, considerando nivelamento e contranivelamento, resultou em 2,2 milímetros. Combinando ambos, ficou em 4,9. Né? Então, 4,4 ao quadrado mais 2,2 ao quadrado, raiz dessa soma, 4,9 milímetros. Então, essa é a precisão do nosso novo Rn. A tolerância, a referência era 1 centímetro, né, 10 milímetros, então facilmente atingida. Né? Só que, claro,
sempre tendo em mente que aqui a gente só propagou o erro aleatório. Então, a gente está assumindo que não houve erros sistemáticos ou grosseiros no levantamento, ou que eles foram devidamente controlados, né, sistemáticos. Então, por exemplo, como é que a gente garante isso? Utiliza a sapata no nivelamento, altera a mira de ré como a próxima mira de vante e vice-versa, né? Então a primeira vante como a próxima ré e assim por diante. Por quê? Porque como as leituras são, os desníveis são leitura na ré menos leitura na vante, quando a gente alterna as miras entre ré e vante, um possível erro de graduação que tenha em uma, né, ele vai sendo anulado, né, cada vez que a gente vai alterando ele entre ré e vante, que fica primeiro leitura na ré, depois leitura na vante. Então esse erro em comum, ele é cancelado nessas subtrações, né, para as duas miras, né. Então um possível erro instrumental aí em uma ou em duas miras, enfim, acaba sendo cancelado, sistemático, né, um possível erro instrumental sistemático na graduação de uma ou nas duas miras acaba sendo cancelado quando a gente faz a devida alternação delas, né, entre ré e vante. O que não ocorreria se a gente utilizasse sempre a mesma mira na ré e sempre a mesma mira na vante, né? Então aí esse erro sistemático de uma ou de ambas iria, além de permanecer, ele iria ainda se acumular, né, para cada desnível, para cada lance aqui, ele ainda ser somado, resultando num erro maior lá no final. Evitar esse tipo de situação, né, a chamada reverberação, então não fazer o nivelamento geométrico em dias muito quentes ou com visadas muito próximas ao solo, especialmente, por exemplo, no asfalto, né. Controlar a bolha circular da mira, né, então sempre ali dentro da tolerância também. No caso do nível, ele tem um sistema automático ali de compensação, enfim, o erro é praticamente desprezível hoje em dia. Mas no caso da mira, controlar ali o erro de nivelamento. E, enfim, tomando todos esses tipos de cuidados, né, também evitar leituras em valores muito elevados na mira, né, então 3, 4 metros, às vezes tem que estender a mira, enfim, então isso também, se a bolha não estiver devidamente controlada, vai acabar resultando num erro maior aí. Então, fazendo o processo correto das medições, enfim, a gente vai propagar apenas os erros aleatórios. E aí, fazendo essa propagação, a gente chega nesse resultado, né? Nesse exemplo, 4,9 milímetros para a altitude do novo RN, então, dentro do que foi especificado. Bom, mais um exemplo de altimetria, mas agora com GNSS. Então, um profissional deve obter a altitude normal de um ponto, de tal forma que essa altitude, quando verificada por outras medições, não apresente discrepância superior a mais ou menos 60 milímetros. Então ele vai obter um valor para a altitude daquele ponto. Vamos supor aqui que é esse marco de concreto, por exemplo, que ele posicionou o receptor GNSS. E se um outro profissional vier medir esse ponto, não importa o método, não importa o equipamento, enfim, a diferença que o outro profissional deve obter em relação à medição desse profissional, né, em relação a essa altitude, não pode exceder 60 milímetros, para mais ou para menos. Então essa é a especificação que esse profissional tem que atender. Bom, como ele já realizou o rastreio GNSS desse ponto, e o RN mais próximo está distante a 4 km, né, desse ponto, então o que ele pensou? Eu não vou fazer o nivelamento geométrico, um transporte aí de RN de 4 km, em relação ao RN mais próximo. Eu vou fazer o nivelamento GNSS, modo relativo, para obter a minha altitude normal. Como é que funciona esse nivelamento por GNSS, né? Então a gente tem o receptor GNSS aqui na superfície topográfica, e aí a gente sabe que a altitude que ele fornece é a altitude elipsoidal Hzinho em relação ao elipsoide. Bom, a altitude em relação ao geoide, o Hzão, né, ela pode ser obtida se a gente conhece a angulação geoidal do ponto, ou seja, a diferença entre o geoide e o elipsoide. Então, o Hzão, a altitude ortométrica em relação ao geoide, igual ao Hzinho, a altitude elipsoidal em relação ao geoide, ao elipsoide,
menos a ondulação geoidal n no ponto. Então, a distância geoide-elipsoide no ponto. Considerando ainda normal ao elipsoide, paralela à vertical ao geoide, né? Essa simplificação. Bom, vamos supor então que a gente tem a superfície topográfica e temos um ponto A nessa superfície, um marco de concreto, por exemplo. Nós temos o geoide real, por assim dizer, né, passando por esse ponto A. Desculpa, um geoide real que vai ter uma altitude do ponto A em relação a esse geoide real, lá embaixo, né, passando, o que eu quis dizer, abaixo da superfície. E nós vamos ter o geoide, por exemplo, do MapGeol, do modelo geoidal que nós estamos utilizando, que não vai coincidir com o geoide real, por assim dizer. Então, o MapGeol também advém de medições, né, também é determinado por medições, é um modelo, então também vai ter um erro do modelo aqui. Então, vamos supor aqui que aqui está o nosso geoide do MapGeol, em relação ao geoide real. Bom, essa diferença do geoide do MapGeol para o geoide real no ponto A é o chamado erro absoluto do MapGeol em A, que para o Brasil, segundo o IBGE, né, é da ordem aí de 17 centímetros. A nível, claro, tirando um número mágico, né? Então, para o Brasil inteiro é da ordem de 17 centímetros. Esse erro é, claro, altamente variável. Bom, o método relativo, nós vamos ter o segundo ponto B na jogada, né? Essa que é a ideia do método relativo. E aí a gente vai supor que o geoide do MapGeol é paralelo ao geoide real, né? Então existe um erro entre eles, mas esse erro é constante, porque ambos são paralelos. Então, se a gente pegar o geoide real e trazer aqui para o ponto A, nós temos em verde o geoide paralelo ao geoide real, né? Então, o paralelismo de fato, né, a suposição do nosso método relativo. E aí a gente vai ter o erro relativo do MapGeol, que é essa diferença do MapGeol, né, para o geoide do MapGeol para o geoide paralelo ao geoide real, né, o verdadeiro geoide paralelo ao geoide real, por assim dizer, né? E esse erro relativo do MapGeol faz sentido supor que ele vai aumentar conforme a distância entre A e B. Então, quanto mais distante forem os pontos A e B, mais essa suposição de paralelismo dos geoides não vai ser satisfeita. O IBGE não divulgou o valor do erro relativo do MapGeol, 2015, né, a versão mais recente. Mas estudos na literatura aí, tem pelo menos 2 artigos, né? Um no Singel e um na Revista Brasileira de Cartografia, indicam que esse erro é de mais ou menos 2 milímetros por quilômetro. Então, a cada 1 quilômetro ele vai aumentando mais ou menos 2 milímetros, esse erro relativo do MapGeol. Que para distâncias menores, distâncias curtas, né, vai ser muito menor do que os 17 centímetros do modelo no modo absoluto, então, utilizando essa expressão. Bom, como é que fica então a expressão do modo relativo? Então a gente sabe que a altitude do ponto B é igual à altitude do ponto A mais o desnível. Então desnível, a altitude do ponto B menos a altitude do ponto A. A altitude do ponto B, ortométrica, é a altitude elipsoidal do ponto B ortométrica menos a ondulação geoidal no ponto B. A altitude do ponto A ortométrica é a altitude elipsoidal do ponto A menos a ondulação geoidal no ponto A. Então, o desnível entre eles, né, o desnível ortométrico é a altitude elipsoidal do ponto B menos a altitude elipsoidal do ponto A menos a ondulação geoidal no ponto B mais a ondulação geoidal no ponto A, né, fazendo essa expressão para o ponto B menos essa expressão para o ponto A. Bom, então o que ele precisa para fazer o método relativo? Ele precisa do seu receptor no ponto, mas ele vai precisar de um outro receptor em um outro ponto. Então ele vai precisar, na verdade, de um RN-SAT, né? Ele vai precisar de um outro receptor em um outro ponto que tenha a altitude ortométrica conhecida, para ele poder obter a altitude ortométrica do seu ponto, né?
Então, o RN-SAT, né, o ponto que é tanto uma referência de nível quanto um SAT, no SGB, no Sistema Geodésico Brasileiro, mais próximo é esse daqui. Como é que ele obteve esse ponto? Ele consultou o Banco de Dados Geodésicos do IBGE, né, o BDG. Então, entrando lá no Banco de Dados Geodésicos do IBGE, ele informou o município, enfim, que ele estava, e buscou ali qual que é a conexão geodésica, né, que é um ponto que é tanto RN, tanto referência de nível, quanto SAT, né, então que tem as coordenadas elipsoidais, latitude, longitude e altitude conhecidas e homologadas. Bom, aqui está um recorte da monografia, né, do relatório dessa estação, desse RN-SAT. Então, o que nos interessa aqui é o sigma da altitude geométrica, então dizer o padrão da altitude geométrica desse ponto, 33 milímetros, e o sigma da altitude normal, né, nesse caso, 32 milímetros. E, claro, aqui a gente está supondo que o geoide do MapGeol 2015 é igual, enfim, coincidente ao quase geoide que nós temos no SGB, né? Ou seja, que a altitude ortométrica vai ser igual à altitude normal do ponto, né? Por que a gente está fazendo essa suposição? Porque nós ainda não temos um modelo de anomalias de altitude, né, para obter altitudes normais ao invés de altitudes ortométricas, né? Não temos um MapGeol 2020, sei lá, que forneça essa informação. Então nós vamos assumir, nesse exemplo, a finalidade dele é mais didática, né, enfim, que essas ondulações geoidais do MapGeol correspondem às anomalias de altitude que nós vamos obter, né? E que esse método vai acabar fornecendo a altitude normal do nosso ponto. Bom, esses são os dados do rastreio GNSS do profissional, né? Então vamos chamar o ponto que ele rastreou de ponto 2. Então nós temos ali as suas coordenadas, né, norte, este e Hzinho, e os respectivos sigmas, desvios padrões, né? No caso aqui na projeção TM. O que nos interessa aqui basicamente é a precisão da altitude elipsoidal, sigma Hzinho, 17 milímetros. Bom, considerando então o nivelamento por GNSS pelo método relativo, com a decorrelação espacial do modelo do MapGeol 2015 da ordem de 2 milímetros por quilômetro, né, 2 ppm, que é o que alguns artigos científicos nos apontam, né, vai resultar em, então, a precisão da altitude desse novo ponto vai ser igual a mais ou menos a raiz da precisão da sua altitude elipsoidal ao quadrado, ou seja, 17 ao quadrado, mais a precisão da altitude elipsoidal do RN ao quadrado, 33 da monografia anterior lá, né, do Banco de Dados Geodésicos, mais a precisão da altitude normal do RN ao quadrado, 32 milímetros, também da monografia do RN no slide anterior, mais, então, 2 ppm, né, 2 milímetros por quilômetro, ou seja, 2 milímetros a cada 1 milhão de milímetros, né, 1 quilômetro, 2 ppm. Então a gente pode fazer 2 dividido por 1 milhão. Vezes a distância. Quanto que vale a distância? No caso é a distância elipsoidal. Ou seja, a distância UTM dividido pelo KR médio do alinhamento aqui, né? Então o KR do RN, a média do KR do RN com o KR do ponto SAT que eu quero determinar. Nesse exemplo, então, nós temos uma distância elipsoidal aí da ordem de praticamente 11,9 km, né? 11.890 metros. Bom, combinando todos os termos ao quadrado e tirando a raiz, resulta em mais ou menos 0,049 metros, ou seja, mais ou menos 49 milímetros de precisão para a altitude normal do ponto 2, né, sigma Hzão do ponto 2. Aqui, só para enfatizar, né, esses 12 quilômetros praticamente são em relação justamente ao RN SAT mais próximo, que não necessariamente é o RN mais próximo, né? Nesse exemplo a gente viu que o RN mais próximo está a cerca de 4 quilômetros. Só que aquele ponto só é um RN, só é uma referência de nível, só tem a altitude normal.
ele não tem a altitude elipsoidal homologada no SGB. Então, o ponto do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, que tem tanto a altitude normal, ou seja, que é um RN, quanto a altitude elipsoidal, ou seja, que é um ponto SAT, mais próximo, esse sim está a 12 quilômetros do local. Bom, esses 49 milímetros atendem ao que foi estipulado, né? Então o que foi estipulado é que a diferença dessa medição, dessa altitude, para uma outra medição, né? Então para uma outra altitude desse ponto determinada por um outro profissional, por um outro método, enfim, deve ser inferior a 60 milímetros. Se a gente fosse fazer essa comparação, 49 é menor que 60? Sim, é. Mas, se a gente for pensar na distribuição normal, né, esses 49 milímetros são relativos a um nível de confiança de 68%. Qual que seria o nosso nível de confiança com 99%? Seria o nosso conceito de exatidão, né? A gente teria que pegar o nosso desvio padrão e multiplicar por 3, para ter o intervalo de confiança com 99%. Nesse exemplo, pegando o 49 e multiplicando por 3, resulta em 147 milímetros, 14,7 centímetros, que excede em muito, né, os 60 milímetros de tolerância. Então, em 99% dos casos, a altitude normal, a razão do ponto, por outras medições, deve apresentar uma diferença inferior aos 14,7 centímetros em relação ao valor que foi obtido, que é o seu desvio padrão vezes 3. Ou seja, não atende, né? Na maioria dos casos aí, enfim, a diferença vai exceder a tolerância ali de 60 milímetros, porque o nosso intervalo está muito amplo. Se eu considerar os 49 inferior aos 60, considerar que a precisão corresponde à exatidão, o que eu vou ter? Eu vou ter 68% de novos levantamentos, enfim, dentro mais ou menos de 49 milímetros. Mas 32%, o restante, vai exceder os 49 milímetros. Então, e boa parte desses vai acabar excedendo os 60 também. Então, aí eu tenho uma margem de erro muito elevada, né? Uma probabilidade de o levantamento ser invalidado muito alta. Então, por esse motivo, a gente sempre trabalha com 99% de confiança e não com 68% de confiança. Então, a gente pega o nosso resultado e multiplica o nosso desvio padrão e multiplica por 3, para a gente ter uma margem de erro aí da ordem de 1% ou menos, considerando apenas os erros aleatórios, né? Então, nesse caso, um nível de confiança de 99% para nós é 14,7 centímetros, muito pior do que os 6 centímetros estipulados. Qual deveria ser a minha precisão de referência, se eu quero atender aquela tolerância de 60 milímetros? Eu considero que os 60 milímetros são a minha exatidão. Dividindo por 3 vai resultar em 20 milímetros. Então, a minha precisão obtida aqui, para a altitude normal do ponto H, não deveria exceder 20 milímetros. Por quê? Porque se eu pegar os 20 milímetros e multiplicar por 3, eu vou chegar nos 60 milímetros. Ou seja, 99% dos casos vão estar com uma diferença dentro dos 60 milímetros estipulados, né? A altitude determinada em relação à altitude que eu obtive. Não sei se esse conceito ficou muito claro para vocês, mas enfim, qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail, né? Então, a minha exatidão, nesse caso, não atende ao que foi estipulado. Então, eu tenho que adotar um outro método para a obtenção da altitude normal, como, por exemplo, o nivelamento geométrico a partir do RN mais próximo, né, 4 km. Então, vou usar um outro método de medição, mais preciso, né, o nivelamento geométrico, por uma distância menor também de transporte, né, 4 km. É uma alternativa. E nesse exemplo a gente pode até fazer o seguinte questionamento. Seria possível atender a finalidade dos 60 milímetros de exatidão, ou seja, aos 20 milímetros de precisão de desvio padrão, ao invés de fazer o nivelamento geométrico a partir do RN mais próximo, a gente simplesmente colocasse um receptor GNSS lá e fizesse o nivelamento GNSS a partir desse RN mais próximo, né? Ou seja, agora então
eu faria um nivelamento GNSS com 4 km de distância, e não mais os 12. Nesse exemplo em específico, não. Por quê? Porque no caso do nivelamento GNSS, eu já vou partir aqui, ó, o meu RN mais próximo, naquele caso, né, tinha 33 milímetros de precisão na altitude elipsoidal e 32 na normal. E, em geral, os RNs vão ter uma precisão de centímetros, né? Fora a precisão já de partida da altitude elipsoidal do meu ponto. Então vai ser muito difícil atender aos 20 milímetros. Mas em outros exemplos, enfim, pode ser que seja possível, né, ao invés de fazer o nivelamento geométrico do RN mais próximo, eu transformar esse RN, vamos assim dizer, em um SAT também, fazer o rastreio dele, mesmo que não homologado pelo IBGE, enfim, e fazer o nivelamento GNSS, uma outra alternativa. Bom, um último exemplo, então, agora com estação total. Então, um profissional deve realizar a locação planimétrica de um vértice com uma precisão relativa na resultante horizontal de mais ou menos 5 milímetros. Né? Então, aquilo que a gente falou, né? Locação de obras, uma precisão relativa. O que seria, então, essa resultante horizontal? Eu vou ter um desvio padrão na coordenada x e vou ter um desvio padrão na coordenada y, nesse meu plano topográfico da locação, né? Então, a resultante vai ser, literalmente, né, a resultante das duas componentes. Então, por Pitágoras, enfim, então meu sigma 2D vai ser raiz quadrada da soma, né, do sigma x ao quadrado mais o sigma y ao quadrado, Pitágoras. Então, esse valor não pode exceder 5 milímetros, para mais ou para menos. Bom, como é que ele vai fazer essa alocação? Ele vai usar o método polar, né, com a estação total. A estação total dele tem uma precisão angular de 5 segundos e uma precisão linear de 2 milímetros mais 2 ppm. E uma precisão do compensador de mais ou menos 1 segundo. Então, eu vou ter a estação lá no campo, que aqui, por exemplo, é a orientação dos eixos x e y, e o meu ponto visado. Tanto a estação quanto o ponto visado têm coordenadas de projeto. Então, se eu tenho coordenadas de projeto, eu consigo trabalhar com o ΔX e o ΔY entre eles. Né? A diferença na coordenada x é a diferença na coordenada y entre o ponto visado e a estação. Com isso, eu consigo obter a minha distância horizontal de referência, também analogamente, né, por Pitágoras. Essa vai ser a minha distância horizontal, a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. E também consigo obter o meu azimuth do alinhamento. Né? Então, o arctangente do ΔX sobre o ΔY com a análise do quadrante ali, enfim. Então, o azimuth, o ângulo do alinhamento, né, entre o alinhamento, vamos assim dizer, e a direção Y no sentido horário. Né? Da direção Y para o alinhamento no sentido horário, o azimuth. Bom, em campo, eu vou visar um ponto. Eu não sei a posição a priori do ponto que eu quero locar, né? Eu só tenho a posição dele no projeto. Então, eu vou visar um outro ponto conhecido, né? Então, tanto a estação quanto a ré, eu consigo localizar em campo. E aí eu vou ter o meu azimuth da ré. E com base nas coordenadas conhecidas, né, eu consigo obter o azimuth da Vante em campo pelo ângulo horizontal, né, em relação à direção da ré. Então, tendo o meu azimuth de referência e a minha distância, eu consigo fazer a locação do ponto. Né? Primeiro eu posiciono a estação total na direção angular ali de referência do azimuth, travo, e aí eu acho a posição do ponto ao longo desse alinhamento pelo valor da distância, até bater com a distância do projeto. E aí está feita a alocação do ponto. Né? Então, vou precisar do azimuth e da distância horizontal do alinhamento. Bom, considerando que esse meu vértice de ré, por exemplo, nessa figura aqui, né, ele está a 100 metros da estação e que o meu ponto a ser locado ele está a 50 metros da estação, e que eu vou ter aí direções de visada da ordem de 90 graus, né, o ângulo zenital de 90 graus, e uma leitura simples, né, então não vou fazer, por exemplo, direta e inversa, vou fazer apenas uma leitura na ré e apenas uma leitura na Vante, na posição direta do instrumento,
eu consigo obter a precisão exigida de 5 milímetros na resultante horizontal, e eu tenho que considerar ainda erros de centragem, estação Ré e o ponto locado, de mais ou menos 1 milímetro. Então, o conceito do erro de centragem a gente já viu ali no caso do GNSS, só que no caso da estação total ele é ainda mais crítico. Por quê? Porque a minha estação vai ter ali um erro de centragem, o meu vértice de Ré vai ter o seu erro de centragem, e o meu vértice de Vante vai ter o seu erro de centragem. Bom, esses erros de centragem vão obviamente afetar as distâncias, né, assim como afetam ali no caso do GNSS, só que também vão acabar afetando o ângulo, né? Então aqui a gente teria o ângulo irradiado em azul, caso não houvessem erros de centragem nas ocupações, né? Como há erro de centragem nas 3 ocupações, nós vamos acabar tendo o ângulo irradiado em vermelho, né? Com o erro de centragem ali, σc. Então o erro de centragem na estação total ele é especialmente crítico, porque ele afeta tanto as distâncias quanto as direções, os ângulos. Bom, como é que a gente consegue um erro de centragem de 1,5 mm com a estação total? Então, nesse caso, é assumido que o profissional vai usar um mini prisma para locação. Por quê? Porque aí ele já faz a pontaria praticamente sobre o ponto topográfico, né? E esse erro de centragem é bastante reduzido caso ele fosse fazer o levantamento convencional com um prisma circular lá a 1,60 m, controlando ali a bolha circular, né? Esse erro de centragem seria muito maior. Então, com o mini prisma específico para alocação mesmo, a gente vai assumir erros de centragem de 1,5 mm. E aí, será que é possível atender aos 5 milímetros? Né? Então, uma margem bem apertada aí, né? Considerando a precisão do equipamento mais o erro de centragem. Bom, primeira coisa da propagação, então, a minha distância medida, né, ela vai ter a precisão nominal linear do equipamento. Nesse exemplo, 2 milímetros mais 2 ppm. Então, 0,002 metros mais 2 por 1 milhão, né, vezes a distância ao ponto visado, né, o ponto ser locado 50. Então, a precisão nominal linear do equipamento, da distância do equipamento, 21 milímetros. Tendo sempre em mente que é essa distância aqui, né? Então, do centro ali de referência da estação para o centro de referência do prisma. Só que eu também tenho a centragem da estação e eu também tenho a centragem do prisma. Então, combinando os três, o meu erro, eu desvio padrão esperado, né, na minha distância, num caso geral ainda inclinada, né, que a precisão nominal é relativa à distância inclinada, vai ser os 15 milímetros da centragem do instrumento, mais os 15 milímetros da centragem do refletor, mais a precisão da leitura, dividido por n, ao quadrado dividido por n. Quem é n? N é o número de leituras. Nesse caso, está assumindo apenas uma leitura, então fica 1 mesmo, né? Então, o 21 ao quadrado, né? 2,1 milímetros ao quadrado. Combinando, então, o erro de centragem da estação com o erro de centragem do refletor, com a precisão da distância, a gente tem aí, do equipamento, né, da distância medida, nós temos aí uma precisão para a distância inclinada de 3 milímetros. Bom, o ângulo zenital, ele também vai ter a sua precisão. Essas fórmulas elas têm detalhes num dos livros que é referência dessa disciplina, né, que é o livro do Guilani, Adjustment Computations. Então, quem tiver interessado em olhar a fundo ali, algumas delas até com deduções, né, a dedução do formulário, enfim, pode consultar esse livro. Aqui o objetivo é ser mais direto mesmo, né? Então as fórmulas já vão ser fornecidas prontas, né, sem a devida dedução matemática. Então a precisão do ângulo zenital, 1 sobre n, 2 vezes a precisão nominal angular do equipamento, mais a precisão do compensador. Nesse caso, o equipamento tem uma precisão nominal angular de 5 segundos, é feita uma leitura apenas, né, na posição direta, n igual a 1, e a precisão do compensador é 1 segundo. Então, 2 vezes 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado raiz, resulta, então, numa precisão do ângulo zenital de 7,1 segundos. Então, essa é a incerteza no meu ângulo
zenital, né, a leitura do ângulo zenital. Bom, só que a distância horizontal, ela depende tanto da distância inclinada quanto do ângulo zenital. Então eu já sei que a distância inclinada tem uma precisão de 3 milímetros. E eu já sei que o ângulo zenital tem uma precisão de 7,1 segundos. Eu tenho que propagar as duas para ter a incerteza na distância horizontal. Então ela depende das duas, em caso geral, né? Aqui está o formulário pronto, né? Nesse exemplo dá exatamente o valor da distância, da precisão da distância inclinada. Por quê? Porque a gente assumiu justamente um ângulo zenital de 90 graus. Então, cosseno de 90 aqui dá 0. Né? Seno de 90 dá 1. Né? Então, ou seja, a nossa distância inclinada é igual à distância horizontal. No caso geral, visadas mais inclinadas aí, enfim, aí faz a aplicação rigorosa desse formulário. E aqui a gente entra com a precisão do ângulo zenital em segundos, né, multiplicando por π dividido por 648000, a gente tem o resultado em radianos, que é o que a gente precisa nessas formas. A gente não pode relacionar segundos com metros, né, a gente tem que relacionar radianos com metros. E aí esse termo vem do fato de que a gente considera que 180 graus é 1 π, né, 1 π radianos, e que cada grau é formado por 3.600 segundos, né? 60 segundos vezes 60 minutos. Então, enfim, fazendo todas as multiplicações resulta nesse termo. Bom, metade do problema foi. A gente já determinou, então, a precisão da distância horizontal. Falta a gente determinar agora a precisão do azimuth da visada. O azimuth da visada, como a gente viu, né? Ele depende do azimuth da ré e do ângulo irradiado. Então, a precisão do azimuth de visada vai depender da precisão do azimuth da ré, mais a precisão do ângulo horizontal irradiado. Né? O azimuth da vante, o azimuth da ré, mais o ângulo irradiado. Bom, no caso relativo, a gente assume que a precisão do azimuth da ré é 0. Né? A gente está assumindo que tanto ponto de estação quanto ponto de ré não tem erros, né? Então, essa direção não possui incerteza em campo. A única incerteza que a gente vai propagar aqui é justamente a incerteza do ângulo lido, né? Então, da pontaria na ré e da pontaria da avante, né? Mas assumindo que a direção da ré está numa pontaria lá, num ponto isento de erros, enfim. Então, a gente só vai precisar saber qual que é a precisão do ângulo horizontal irradiado. Ou seja, a precisão do meu azimuth corresponde à precisão do meu ângulo horizontal irradiado, no caso relativo. A gente vai ver depois um outro exemplo extra, né, em um outro vídeo, enfim, onde eu comento aí sobre a precisão do azimuth da ré, né, no caso mais geral, mais realista. Mas aqui na alocação de obras, a gente vai negligenciar. Bom, a precisão do ângulo irradiado também tem um formulário lá no livro do Guilani, para quem tiver interesse, né? Mas enfim, 4 sobre n vezes a precisão nominal angular do equipamento. Lembrando que a precisão nominal angular é relativa à direta e à inversa, né? Então, se eu tenho apenas uma leitura, o n aqui é 1, se eu tenho duas leituras, o n é 2, né? Então, esse formulário já considera essas questões, né? Já a precisão nominal linear é uma leitura apenas, né? Então, todos esses formulários já estão considerando que a precisão nominal linear é uma leitura e a precisão nominal angular são duas leituras. Então, eu posso simplesmente entrar com o valor da precisão nominal linear ou da precisão nominal angular aqui nas fórmulas sem se preocupar com isso. Basta eu informar o número adequado de leituras. 1, posição direta, 2, direta inversa e assim por diante. Né? Mas o erro de nivelamento, o efeito do erro de nivelamento do instrumento sobre o ângulo horizontal sobre n, sigma n ao quadrado sobre n, mais o erro de centragem convertendo ali os valores em metros para segundos de arco no ângulo, o sigma c. Bom, como é que a gente calcula esse erro de nivelamento do instrumento? Né? Então a gente vai assumir que existe a vertical e que o equipamento nunca vai ficar perfeitamente nivelado em relação à vertical. Então esse pequeno ângulo aqui resultante, né, a gente chama de o erro do nivelamento.
obviamente ele vai exercer um efeito na leitura do ângulo horizontal, né? Porque o ângulo horizontal vai ser lido nesse plano em magenta, enquanto deveria ter sido lido nesse plano em azul. Então aqui está a expressão que calcula, né, o efeito do erro do nivelamento do instrumento na leitura do ângulo horizontal. Vai depender da precisão do compensador, que é justamente, né, esse dispositivo, enfim, que realiza essa compensação na estação, né? Quando ela tem compensador, quando ela não tem, aí vai depender da bolha tubular, e aí esse efeito pode aumentar bastante, enfim, mas com estação total com compensador duplo ligado, vai ser ali em torno de 1 segundo, e vai depender também dos ângulos zenitais, né, a ré e avante. Então, nesse caso, ângulos zenitais de 90 graus, né, então a cotangente aqui vai acabar sendo zero. Então, a gente assume que visadas de 90 graus não há o erro de nivelamento do instrumento. Visadas com o ângulo zenital de 90 graus, né, então distância inclinada igual a distância horizontal, enfim, não há erro de nivelamento do instrumento sobre o ângulo horizontal. Apenas só sobre a distância. Já para o erro angular de centragem, né, então, como a gente viu naquela figurinha, transformando então aqueles erros lineares de 1,5 mm na estação, na ré e na avante, em erro de centragem no valor do ângulo, né, o σc, dado por essa expressão. Também não vou fazer muitos comentários sobre ela, dedução, enfim, é dada no livro do Villani, mas substituindo pelos valores conhecidos. Então, erro de centragem do refletor, 1,5 mm, distância horizontal a ré, 100 metros, distância horizontal avante, 50 metros, né? Então, distância horizontal a ré ao quadrado, 100 ao quadrado, distância horizontal ao ponto visado ao quadrado, 50 ao quadrado. Erro de centragem no instrumento, 1,5 mm também. Distância a ré vezes distância avante, 100 vezes 50. E aqui a distância horizontal do ponto visado a ré. A gente pode obter ele pela lei dos cossenos, né? Aqui eu já apresentei o resultado pronto, mas enfim, nesse caso até que é ponto de projeto, a gente poderia simplesmente também já trabalhar com a distância lá conhecida do projeto, né, da ré ao ponto visado. Então nesse exemplo é 111,8 metros, né, ao quadrado sobre 2 e vezes aquele termo que nesse caso vai converter de radianos para segundos de ar. Então o erro de centragem, nesse caso, 7,7 segundos, né? O efeito das centragens, dos erros de centragens na estação, na ré e na avante, vão exercer aí um efeito de mais ou menos 7,7 segundos no valor do ângulo horizontal irradiado. Então, finalmente, né, a gente consegue obter então, o desvio padrão do nosso ângulo irradiado, que nesse caso vai corresponder ao desvio padrão do azimuth, né, porque a gente está ignorando o desvio padrão do azimuth da ré. Em segundos de arco. 4 vezes a precisão nominal do equipamento, 5 segundos, 4 vezes 5 ao quadrado, mais o efeito do erro de nivelamento do instrumento, 0, mais o efeito do erro de centragem, 7,7 ao quadrado, resulta aí no erro do azimuth, né, ou no erro do ângulo irradiado, de mais ou menos 12,6 segundos. Então é aqui que eu comento, por exemplo, que os softwares de topografia não realizam a propagação de erros adequadamente, né. 12,6 segundos é muito diferente da precisão nominal do equipamento de 5 segundos, por exemplo, né? Por quê? Porque tem o efeito da centragem. E se a visada fosse diferente de 90 graus, poderia ainda ter um efeito do erro de nivelamento do instrumento. Então, a propagação de erros adequada, né, considerando todos esses fatores, vai nos conduzir aí a um valor do erro no ângulo horizontal, e nesse caso no azimuth, de 12,6 segundos. Se o software só pede a precisão nominal do equipamento, então ele não tem como calcular os erros de centragem. Se o software não pede a precisão do compensador, não tem como ele calcular o efeito do erro do nivelamento do instrumento, né? Então, provavelmente vai fornecer apenas esse pedaço da equação, né? Ou seja, um resultado muito otimista, né? Que não corresponde à realidade de fato. Bom, aí finalmente a gente quer a resultante horizontal, né, o desvio padrão da resultante horizontal do ponto locado. Ela vale a precisão da coordenada x ao quadrado mais a precisão da coordenada y ao quadrado raiz. Se a gente fosse fazer todo o formulário lá, enfim, aqui estou omitindo,
Mas no caso 2D é bem simples, a gente pega a precisão da distância horizontal ao quadrado e soma com a precisão do azimuth ao quadrado vezes a distância ao quadrado. Então a gente tem a componente da distância e a componente da direção, do azimuth. Nesse exemplo, então, 3 milímetros para a distância horizontal, mais 50 metros, né, o valor da distância horizontal, vezes o azimuth, 12,6 segundos, convertendo para radianos, né, vai resultar aí em uma precisão horizontal 2D para o ponto locado de 4,3 milímetros. Ou seja, dentro do estipulado, de mais ou menos 5 milímetros. Então, sim, é possível atender aquela precisão, mesmo com um equipamento com precisão nominal angular de 5 segundos, e mesmo fazendo apenas uma leitura simples, né? Apenas uma leitura na posição direta da luneta. Caso relativo, né? Ignorando as precisões do ponto de estação e do vértice de Ré. Mas eu atento que isso só foi possível utilizando o mini-prisma, né? Ou seja, assumindo erros de centragem de 1,5 mm para a estação, para Ré e para avante. Se a gente fosse utilizar um prisma convencional, considerando a precisão da bolha circular e a altura do prisma a 1,50 m, o erro de centragem ia saltar de 1,5 mm para 3,5 mm. E esses 3,5 mm iam afetar tanto a precisão da distância quanto a precisão do ângulo. Então, tudo que tem 1,5, a gente ia trocar por 3,5. Então, por exemplo, só a distância horizontal de partida, ela não ia ter os 3 centímetros de precisão, né? Porque ela já ia partir de 13,5 na estação ao quadrado, mais 13,5 no ponto visado ao quadrado, mais a precisão do equipamento, né? Enfim, e fora o erro de centragem angular aqui, que também iria aumentar bastante, né? E facilmente os 5 milímetros não seriam atingidos. Vocês podem até fazer como treino aí, enfim, repetir essas contas, né? Trocando o erro de centragem de 1,5 mm para 13,5 e verificar para quanto iria a precisão horizontal resultante do ponto locado. Então, tem que estar atento a todas essas questões, né? Então, até mesmo aí o modelo do prisma pode fazer diferença na propagação de erros, né? Propagação adequada dos erros. Bom, para a aula de hoje, acho que esses exemplos são suficientes, né? Então, a gente viu bastante exemplo, né? 4 casos aí, GNSS, nivelamento geométrico, estação total. Na próxima aula nós vamos ver o princípio do MMQ, do método dos mínimos quadrados, né? Então a gente vai começar a entrar no ajustamento propriamente dito. Mas de qualquer forma, nessa aula ainda, né, no conteúdo relativo, né, essa aula 2, eu ainda vou mandar para vocês uns outros vídeos aí com conteúdos extras, né? Então, esse exemplo que eu comentei de um artigo que nós fizemos da propagação de erros no transporte de coordenadas poligonação aberta, poligonais abertas, onde a gente tem que considerar o erro do azimuth da Ré. E como aula que vem a gente já vai começar a trabalhar com matrizes, né, então também um material, um vídeo aí sobre matrizes, e também uma apostila que eu vou passar para vocês que já tem várias propagações de erros prontas para topografia geodésica, no formulário. Então tem as equações e as derivadas, né? E como é que foi essa propagação de erros na forma algébrica. Então também com esse material dá para vocês aí consultarem o restante da disciplina, né? Os demais exemplos que serão vistos ao longo da disciplina. E dúvidas, né, podem contactar por e-mail. Então, novamente, bons estudos a todos. Até o próximo encontro.